Olá! Nesta semana, o nosso objetivo é desenvolver ferramentas que permitam caracterizar o ruído. O ruído é um processo aleatório e, como um processo aleatório, ele necessita de ferramentas probabilísticas para que sua análise possa ser feita. Para isso, nós revisaremos aqui alguns conceitos de probabilidade que foram desenvolvidos ao longo do curso de vocês. Bem, em telecomunicações, vários fenômenos requerem uma abordagem probabilística. O ruído é um desses fenômenos que necessita da abordagem de processos aleatórios. Além disso, canais de comunicações, eles são caracterizados por distribuições de probabilidades condicionadas. Por essas razões, é necessário revisar alguns conceitos que foram vistos por vocês ao longo. Bem, o primeiro desses conceitos é o conceito de uma variável aleatória. Uma variável aleatória, ela está associada a um evento aleatório. Eventos aleatórios, por exemplo, podem ser um sorteio de uma loteria ou o lançamento de uma moeda. Quando eu lanço uma moeda, a moeda tem dois lados. Isso daí é o evento aleatório. Eu posso associar uma variável aleatória a um evento aleatório. Por exemplo, eu poderia associar o número mais um ao lado cara da moeda e o valor menos um para o valor coroa da moeda. Então, o que nós temos aqui é uma relação funcional, uma função que associa um número real, mais um ou menos um, a um resultado de um evento aleatório. Para uma variável aleatória, nós podemos ter uma função de distribuição. Nós denotamos aqui por fx maiúsculo de x minúsculo, que corresponde à probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual que um determinado valor. Então, aqui nós temos, p de x menor ou igual que x, sendo a probabilidade de x ser menor que o número real x. Então, a função de distribuição ela tem algumas propriedades. A primeira é que o valor dela está entre 0 e 1. Isso daqui está relacionado ao fato de que nós não podemos ter uma probabilidade negativa nem maior do que 1. Nós ainda temos esta relação, que se f de x e um valor x1 é menor ou igual que f de valor x2, então nós vamos ter isso, se o x1 menor ou igual que x2. Além disso, nós temos os valores extremos, lá no menos infinito, a função de vale zero, e lá no mais infinito, a função de distribuição vale 1. Ainda, nós podemos ter uma outra função que permite caracterizar as probabilidades. Esta função é a função densidade de probabilidade da variável x. Nós denotamos a função de densidade de probabilidade como sendo a derivada da função de distribuição em relação à nossa variável x. Além disso, com a FDP, nós podemos calcular a probabilidade de eventos. Por exemplo, aqui nós estamos calculando a probabilidade da variável aleatória x estar dentro de um intervalo caracterizado aqui por x1 e x2. Então, isso daqui vai ser a probabilidade do x ser menor ou igual que o x2, menos a probabilidade do x menor ou igual que um x1, em termos de função de distribuição, e aqui em função da função densidade de probabilidade. Então, repare que para calcular a probabilidade de x estar dentro deste intervalo, é necessário que integrar a função densidade de probabilidade no mesmo intervalo com relação à variável. Além disso, a FDP ela tem algumas propriedades. Por exemplo, ela é sempre
maior ou igual a zero. Se a gente integra durante todo o seu suporte, né, de menos infinito até mais infinito, aqui nós vamos ter o valor 1. Bem, nós ainda podemos desenvolver algumas outras medidas que permitem analisar o comportamento de variáveis aleatórias. Aqui eu estou utilizando o termo médias. Então, a primeira média de uma variável aleatória é o seu valor esperado, conhecida como o mx. Então, a média da variável aleatória x, ou seja, o seu valor esperado, ou ainda a esperança de x, tem várias denominações para isso, ela é definida como sendo a integral de x vezes a sua FDP integrada em x. Nós podemos generalizar para o enésimo momento de uma variável aleatória. Aqui, o valor esperado de x elevado a n, como sendo a integral de menos infinito até infinito de x elevado a n e p de x dx. Nós podemos ter aqui momentos de várias ordens. Um dos mais importantes é o momento de segunda ordem, aqui quando nós fazemos o n igual a 2. Então, quando n igual a 2, nós temos o que é conhecido como o valor médio quadrático de x, ou seja, o valor esperado de x ao quadrado. E aqui nós ficamos com a integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado de p de x dx. Ainda nós podemos ter os momentos centrais de uma variável aleatória, em que a gente substitui nas expressões anteriores x por x menos a sua média. Então, o momento central mais importante que nós temos é a variância. Então, nós definimos variância de x usando essa notação sigma x ao quadrado como sendo o valor esperado de x menos a sua média ao quadrado. E aqui nós temos a forma de obtenção em função da função densidade de probabilidade. Nós podemos ter uma relação entre a variância e o valor médio quadrático e, após o desenvolvimento das expressões, nós verificamos que variância é igual ao valor médio quadrático menos a média ao quadrado. Se a média for nula da variável aleatória, nós vamos ter variância igual a valor médio quadrático. Mas isso só se a média for nula. Nós ainda podemos definir funções de distribuição conjunta e funções de densidade de probabilidades conjuntas para um conjunto maior de variáveis aleatórias. Então, se a gente pega n variáveis aleatórias e aqui a gente está indexando elas por xi, então nós teríamos a variável aleatória x1, variável x2 e assim por diante. A função de distribuição conjunta ela é definida como sendo a probabilidade de x1 ser menor ou igual que um valor x1, x2 menor ou igual que o valor x2 e assim por diante. Em termos de função densidade de probabilidade, nós teríamos a integração múltipla da função densidade de probabilidade em relação às variáveis constituintes. Nós podemos ter a relação inversa, né? Ou seja, a FDP conjunta ela vai ser dada pelas derivadas parciais da função de distribuição conjunta. Bem, nós podemos ainda ter as distribuições marginais, como são conhecidas. Então, se nós temos uma distribuição conjunta com várias variáveis aleatórias, se nós fizermos a distribuição marginal de x1, nós fazemos o que? Nós integramos com relação às variáveis restantes. Então, se nós integrarmos em relação a x2, x3 até xn, nós ficaremos aqui com a marginal x1. Nós ainda temos um conceito bastante importante que é o conceito de probabilidade condicional. Aqui nós estamos utilizando aqui a notação de eventos. Então, se nós fizermos um experimento conjunto e vai ocorrer com uma distribuição de probabilidade
A e B, uma distribuição conjunta, então nós podemos definir uma probabilidade condicionada. Então, admitindo-se que o evento B ocorreu, nós temos a probabilidade de A, dado que o evento B ocorreu. Isso vai ser definido como a probabilidade conjunta de A e B ocorrerem, dividido pela probabilidade de B, isso se a probabilidade de B for positiva, quer dizer, for maior que zero ou não nula. Então, nós podemos, de modo similar, né, definir a probabilidade do evento B dado o evento A. Isso aqui só vai ter a inversão no denominador. E nós podemos misturar essas relações se nós fizermos os produtos. Então, nós temos a probabilidade conjunta como sendo produto aqui da probabilidade condicionada vezes a probabilidade do B. A mesma coisa aqui para a probabilidade de A. Nós ainda temos, ainda usando lá a notação de conjuntos, né, que se os eventos A e B eles não tiverem nada em comum, né, a interseção de A e B for vazio, então nós temos que a probabilidade de A dado B ela é zero. Né? Isso daqui, né, vem do fato que se você tem essa interseção como sendo conjunto vazio, a probabilidade de A e B vai ser nula. Consequentemente, como P de B e P de A tem que ser maior do que zero, nós teríamos aqui que essa igualdade faz com que a probabilidade conjunta ela tenha que ser zero. Não quer dizer a probabilidade condicional tenha que ser nula. Então, ainda temos algumas outras relações que podem ser derivadas, né? Elas estão aqui. E nós chegamos aqui na regra de Bayes, que permite a gente jogar um pouco, misturando aqui a ordem do condicionamento. Então, aqui a gente está partindo de um conjunto de eventos mutuamente exclusivos, ou seja, A1, A2, A3 e assim por diante, eles não, a interseção deles é vazia. E além disso, a união desses eventos, eles correspondem aí ao universo, né, ao conjunto geral de onde os seus eventos estão definidos. E nós temos aqui B um evento que é um evento arbitrário e nós podemos aqui derivar relações, né? Aqui a probabilidade de um evento AI ocorrer dado que B ocorreu. Aqui nós temos já essa relação conhecida e nós podemos expressá-la em função de probabilidades condicionadas e aqui como uma soma de probabilidades condicionadas vezes aqui a probabilidade do evento AJ. O que é importante aqui é que nós invertemos a ordem. Aqui nós tínhamos P de AI dado B, e aqui apareceu P de B dado AI, P de B dado um AJ. Então, nós fizemos aqui uma inversão no condicionamento. Então, isso em telecomunicações tem a sua importância. Então, se nós fizermos aqui uma associação entre AI com a mensagem transmitida, por exemplo, nós poderíamos ter um AI, a mensagem transmitida, o bit 0, um outro AI, o bit 1, por exemplo. A probabilidade que nós estaríamos associando a este evento é o P de AI. Poderia ser um meio se nós estivéssemos colocando aqui a mesma probabilidade para o bit 0 e 1. E lá no receptor, a gente estaria recebendo uma mensagem que vai ser a mensagem que foi transmitida mais alguma imperfeição do canal, um ruído, por exemplo. Então, nós estaríamos calculando probabilidades como, por exemplo, P de AI dado B, que significaria a probabilidade aqui de eu ter realmente aqui mandado um determinado bit, dado que eu recebi um determinado sinal. Então, eu chamo
esta probabilidade e probabilidade a posteriori, né, de AI. A gente tem aqui a probabilidade inicial do que eu transmiti, probabilidade a priori, e essa probabilidade ela foi modificada com o recebimento de uma determinada mensagem. Então aqui a gente tem uma interpretação de uma aplicação aqui da regra de Bayes num contexto de telecomunicações. Nós ainda temos uma outra definição bastante importante, que é a definição de independência. Então, quando nós temos aqui os eventos A e B, eles são independentes, então a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, ela equivale à probabilidade de A, já que B não vai influenciar em A. Então, isso nós podemos jogar naquela relação que tínhamos da probabilidade condicionada. Então, isso significa que se você tem eventos A e B independentes, então a probabilidade conjunta equivale ao produto das probabilidades. Isto é uma relação que permite simplificar bastante várias contas que nós veremos adiante quando nós admitimos que os eventos são independentes. Nós podemos transpor essa regra aqui de independência para variáveis aleatórias. Então, em função das densidades de probabilidade, tanto a função de distribuição quanto a função densidade de probabilidade, nós temos, né, que a probabilidade aqui de x1 dado x2, nós podemos, né, fazer essas relações e obtermos aqui as regras para variáveis aleatórias independentes. Então, quando as variáveis são independentes, significa que nós podemos transformar distribuições conjuntas em produtos de distribuições. Então, agora nós vamos particularizar um pouco as coisas para o nosso domínio de estudo. Então, uma das distribuições que nós utilizaremos bastante é a distribuição gaussiana. Então, nós temos as variáveis aleatórias gaussianas, que são caracterizadas pela FDP dada por isso que está colocado aqui. Então, nós temos aqui uma exponencial, que é bastante conhecida de vocês, né? Então, aqui nós temos os parâmetros que caracterizam essa distribuição, que são a média m e a variância sigma ao quadrado. A função de distribuição acumulada, ela é obtida integrando-se esta função densidade de probabilidade. Então, em uma distribuição, em uma variável aleatória gaussiana, a probabilidade de x ser menor ou igual ao valor x equivale à integração de menos infinito até x desta função densidade de probabilidade. Bem, o cálculo dessas probabilidades, em geral, ele é tabelado. Para a gente utilizar a tabela, a gente precisa normalizar essa função. Então, um dos métodos de normalização é utilizando a função Q. Para a gente chegar na função Q, é bastante simples. O que a gente faz é uma transformação de variáveis, então a gente introduz uma nova variável z, que era a variável anterior, menos a sua média dividido pelo sigma, que é a raiz da variância, ou seja, o desvio padrão. Então, se nós fizermos essa distribuição, esta transformação, perdão, nós teremos aqui esta expressão, né? Aqui nós vemos que nós temos aparece aqui o termo z, né? Z ao quadrado, e aqui a integral aqui em z. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual que um valor x, ela agora é dada por essa expressão. Então, se nós definimos o q como 1 sobre raiz de 2π integral de y até até infinito, e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx, nós vamos ter que f de x, ou seja, a probabilidade de x ser menor ou igual que um certo valor x, ela é dada por 1 menos o q
calculado em x menos m dividido pelo sigma. Então, aqui nós temos as probabilidades em função de algo que é tabelado. Então, tanto a probabilidade de x ser menor ou igual que um certo x, como sendo a probabilidade de x ser maior do que um x. Então, aqui a gente tem um menos q e aqui nós temos. Então, aqui nós temos os gráficos correspondentes àquilo que nós vimos aqui sobre a função q. Então, aqui nós temos uma gaussiana normalizada, ou seja, uma gaussiana aqui com a média nula e variância 1. Se nós pegarmos aqui um determinado y, a área correspondente aqui, ela equivale ao Q de y. Ou seja, a gente está pegando a integral de y até infinito dessa gaussiana normalizada. Isso aqui vai me dar o meu Q de y. Então, por exemplo, se nós fizermos aqui o y como sendo o menos infinito, a gente está pegando a área completa. Então, o valor da área completa vale 1. Então, significa que o que a gente tem aqui embaixo. Então, aqui a gente vem do valor 1. À medida que a gente está avançando, o que é que está acontecendo? Essa área aqui está diminuindo. Quando vai chegar lá no infinito, a gente não vai ter nada. Então, a gente teria aqui o valor zero. Em termos de função de distribuição, a gente sabe que a função de distribuição da variável lá vai ser 1 menos o q. Então, se a gente tem 1 menos o q, a gente vai começar aqui com zero e à medida que a gente vai avançando, isso aqui vai aumentando e lá, a gente for pegar o fx do infinito, a gente vai ter o valor 1. Então, aqui nós podemos aplicar um exemplo que ele será usado aí ao longo do curso. Nós temos um canal binário que os bits 0 e 1 são transmitidos com sinalização polar. Então, polar, a gente vai ter um pulso positivo, vai ter uma amplitude de pico AP, e um pulso negativo aí que vai ter amplitude menos AP. E o canal de comunicação que ele vai fazer vai ser adicionar ruído. E esse ruído é caracterizado por uma variável aleatória gaussiana, n, com média nula e variância sigma n ao quadrado. Aqui tem um quadrado. A gente vai tomar a decisão no instante de amplitude máxima. A decisão vai ser um pouco para depois, mas por hora a gente vai fazer essa hipótese. E nós vamos calcular a probabilidade de erro para este canal de comunicação. Então, aqui a gente tem uma ideia mais ou menos do que ocorre. Então, a gente usa um pulso P de T, ou o mais P de T ou menos P de T. O ruído ele é gaussiano, com média zero, então ele está centrado aqui. Ele está simétrico aqui em relação ao eixo, né? Nós temos a variável n, e aqui a variância dele vai ser o sigma n ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? O ruído ele é aleatório, ele pode ter tanto uma amplitude grande, né, como uma amplitude, quer dizer, aqui nós temos as amplitudes, que estão aqui no eixo das abscissas, né, então você poderia ter uma amplitude grande, com uma pequena probabilidade, ou uma amplitude pequena, né, com alta probabilidade. Então, o ruído é mais provável que ele tenha valores pequenos, mas ele pode ter um valor elevado. Então, o que acontece quando o ruído tem um valor pequeno? Quando ele tem um valor pequeno, esta amplitude ela vai ser somada com um valor pequeno, então isso não vai influenciar. Mas nós podemos ter casos em que a gente tem um pulso aqui, né, e foi somado com amplitude grande, que essa amplitude fez com que o pulso que era negativo lá no receptor ele pudesse ser interpretado como um pulso positivo. Então, nesse caso, nós teremos um erro, porque a nossa regra de decisão é a seguinte: se vier negativo, a gente interpreta como um pulso negativo.
Se vier positivo, a gente interpreta como um pulso positivo. Aqui nós erramos, né? Então, isso vai ser considerado um erro de detecção. Então, para calcular essa probabilidade, a gente precisa caracterizar um pouco esse erro. Então, o erro, se a gente for transmitir o bit 0, o erro vai ocorrer se a amostra ela for positiva, ou seja, se o N, o ruído lá, a realização do ruído for maior do que a P. E se a gente transmitir o bit 1, o erro vai ocorrer se nós recebemos um resultado negativo, ou seja, se o N for menor que menos AP. Então a gente pode caracterizar dessa forma: probabilidade do erro ocorrer dado que eu mandei o bit 0, ela é a probabilidade do N ser maior do que AP. A probabilidade do erro ocorrer dado que eu mandei o bit 1 é a probabilidade do N menor do que menos AP. Então isso agora a gente pode fazer as contas. Então a probabilidade do erro dado 0 vai ser por integração, né? Então, N maior do que AP, é só a gente pegar a distribuição do N, a gaussiana, integrá-la de AP até o infinito. Se nós fizermos aqui, quisermos transformar numa função Q, a gente faz uma substituição de variável, né? Pega a variável que a gente tinha N, subtrai da média, nesse caso aí, a gente vai ter uma média nula, e divide lá pela variância do ruído, né? Pelo sigma, né? Pelo desvio padrão. Com isso, a gente vai ter aqui uma nova expressão, e essa expressão nada mais é do que o Q e AP sobre sigma n. Então, aqui a gente já tem uma das probabilidades. Para calcular a outra, faz de modo similar. Probabilidade do erro dado 1 é a probabilidade aí do N ser menor do que o menos AP. Então, a gente está integrando de menos infinito até o menos AP. Também faz uma transformação similar. E aqui a gente vai ter novamente uma expressão em função do Q. Então, deu a mesma expressão, é o Q de AP sobre sigma n. E agora nós utilizamos aqui os conceitos lá de probabilidades condicionadas com a aplicação da regra de Bayes. Então, a probabilidade do erro, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando um evento conjunto, o erro e a mensagem, e como a gente está querendo o erro, a gente vai pegar uma marginal aqui. Então, a gente vai somar sobre todas as mensagens possíveis. Então, usando aqui uma relação com probabilidade condicionada, a gente pode escrever essa expressão como a probabilidade da mensagem MI vezes a probabilidade do erro da mensagem MI. E essa probabilidade ela foi calculada, então é o que nós temos aqui. Como a soma das probabilidades das mensagens ela tem que dar 1, então nós ficamos aqui com a expressão final. Então, aplicamos aqui um exemplo que nós iremos usar posteriormente, né? E o que nós podemos acrescentar ainda é que as variáveis aleatórias gaussianas elas são bastante importantes, né? Elas caracterizam um primeiro passo aí para analisar um processo aleatório. Além disso, nós temos que somas de variáveis gaussianas independentes, elas são gaussianas, algo aí que é bastante importante. Se a gente tiver um filtro linear que a entrada é gaussiana, nós teremos a saída também como uma variável aleatória gaussiana. E ainda, né, pelo teorema do limite central, a soma de um número infinito de variáveis aleatórias independentes ela vai resultar em uma variável aleatória gaussiana. Bem, em termos de conceitos de probabilidade a serem revisados, era basicamente isso.